E aí, hoje a gente vai desvendar um dos modelos mentais mais poderosos que existem para entender o mundo, o princípio de Pareto. Ele também é conhecido como a regra 80-20. A ideia, olha, é bem simples, mas o impacto que ela pode ter é gigante. Vamos descobrir isso juntos? Pensa bem nessa pergunta. De primeira, parece até meio estranho, né? Como assim, a maior parte de tudo que a gente conquista vem de uma parte tão pequena do nosso esforço? É exatamente essa ideia de desequilíbrio que a gente vai explorar agora. Então, a definição é essa aqui. Basicamente, o princípio de Pareto aponta para um desequilíbrio que, acredite, está em toda parte. O número bem pequeno de causas, de esforços, quase sempre é o responsável pela grande maioria dos resultados. Essa imagem aqui mostra tudo. A desproporção é nítida. Não é uma divisão meio a meio, de jeito nenhum. Uma fatia bem pequena das causas é que realmente faz a diferença e gera a maior parte dos resultados. E o mais incrível é isso. Depois que você entende esse padrão, começa a enxergá-lo em todos os lugares. É impressionante. E aqui, olha, alguns exemplos clássicos para a coisa ficar mais clara. Em qualquer negócio, é batata. Um grupinho de clientes fiéis geralmente é responsável pela maior parte do faturamento. Na nossa produtividade, algumas poucas tarefas-chave são as que realmente empurram um projeto para frente. E até na hora de resolver problemas, normalmente são pouquíssimos erros que causam a maioria das dores de cabeça. Tá, mas de onde que saiu essa ideia tão poderosa? Ela não é nenhuma novidade, não. Na verdade, a origem dela é bem mais antiga do que a gente imagina e começa, curiosamente, no jardim de um economista italiano lá no século XIX. A jornada desse princípio é fascinante. Pensa só, começou como observação sobre distribuição de riqueza, depois, nos anos 40, virou uma ferramenta de gestão na indústria e hoje é um pilar para a estratégia em todo tipo de área. A história toda começa na Itália. Esse economista, o Vilfredo Pareto, reparou num padrão muito curioso. Umas 80% das terras do país pertenciam a só 20% da população. Ele ficou intrigado com isso, foi investigar em outros países e descobriu que o mesmo padrão desigual se repetia de novo e de novo. Essa observação do Pareto podia ter ficado só nos livros de economia, sabe? Mas, algumas décadas depois, uma outra mente brilhante pegou essa ideia e transformou ela numa ferramenta, nossa, incrivelmente prática. Essa frase aqui foi a chave de tudo. Quem criou ela foi um engenheiro chamado Joseph Juran, que sacou o potencial universal da descoberta do Pareto. Ele deu um nome que pegou, a diferença entre os poucos vitais e os muitos triviais. E a genialidade do Juran foi exatamente essa. Levar o princípio para o mundo real, para o chão de fábrica. Ele mostrou que, se as empresas focassem nos poucos vitais, tipo as principais causas de defeitos ou os processos que mais agregavam valor, era possível ter melhorias gigantescas em qualidade e eficiência. Agora, um ponto super importante aqui, tá? A regra 80-20 não é uma lei da física, não é algo cravado em pedra. É uma observação, uma tendência. Os números podem ser 70-30, 90-10. O que importa de verdade é a ideia central desse desequilíbrio. É uma ferramenta para ajudar a gente a priorizar e não uma desculpa para simplesmente ignorar o resto. Certo, a teoria e a história são bem legais, mas a grande pergunta é: como é que a gente pode usar isso na prática para ter mais resultado, mas com menos esforço? No fim das contas, é sobre isso. O princípio de Pareto é sobre foco. Ele nos força a dar uma parada e perguntar: de tudo que eu poderia estar fazendo agora, o que vai realmente fazer a diferença? Onde vale a pena colocar a energia? E existe até um roteiro prático. Primeiro, a gente identifica tudo o que faz. Depois, mede o impacto de cada uma dessas coisas. Inevitavelmente, a gente vai encontrar os tais 20% vitais. A partir daí, a estratégia fica clara. Concentrar toda a energia nesses 20% e começar a reduzir ou até eliminar os outros 80% que trazem pouco resultado. E a beleza desse princípio é que ele é super versátil. Funciona para empresas que querem achar seus melhores produtos, para quem busca desenvolver hábitos que realmente mudam a vida, ou até para estudantes que precisam focar naqueles conceitos que garantem a maior parte da nota, sabe? Então, chegando aqui no final, qual é a grande lição que fica de tudo isso? É uma coisa ao mesmo tempo muito simples e profundamente transformadora. A grande virada de chave é esta aqui. Estar ocupado não é a mesma coisa que ser produtivo. O princípio de Pareto nos ensina a focar em ser eficaz, não apenas eficiente. O segredo é encontrar e executar aquelas poucas ações que trazem resultados extraordinários. E para a gente terminar, vamos levar isso para um lado mais pessoal. Se esse padrão todo funciona para negócios, para produtividade,
Por que não funcionaria para a nossa própria vida? Fica a reflexão. Quais são os 20% de atividades, de relacionamentos ou de momentos que criam 80% da felicidade de alguém? Encontrar essa resposta pode ser o começo de uma vida com muito mais foco naquilo que de fato importa. Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.